Olá, eu sou o Roberto Chagas. Está começando aqui mais um podcast do Roberto. E desta vez eu quero trazer uma pergunta muito interessante que fizeram ontem aqui numa reunião onde nós estivemos. Fizeram a pergunta sobre a questão dos dinossauros. Havia mesmo dinossauros na Arca de Noé? Esses dinossauros, eles ainda estiveram ali depois do dilúvio? Nós vamos falar bastante sobre isso e eu vou mostrar para você que a Bíblia tem resposta dizendo que sim, que tinha sim dinossauros na arca, que depois do dilúvio ainda havia dinossauros. Vamos trazer uma explicação científica e bíblica para tudo isso. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique aí com a vinheta do podcast e eu já volto. Pois bem, havia dinossauros na Arca de Noé? Eu vou dizer para você que havia sim. Mas por que havia? Quero explicar para você um pouco mais cientificamente, apesar de não ser um cientista, um biólogo, mas trazendo um pouco dos estudos que eu tive, principalmente vendo uma explicação maravilhosa do professor Adalto Lourenço. Se você puder ali entrar no canal do professor Adalto, você vai compreender muito melhor ainda sobre essa questão dos dinossauros, os motivos que nos levam a ter aqui a resposta bíblica de que havia dinossauro na arca e que também, logo após isso, biblicamente se falando, também tinha-se dinossauros. Mas por que a Bíblia não cita esta palavra dinossauros ali? Porque Adão, quando ele deu o nome aos bichos, ele não deu o nome de dinossauro. É bem provável que ele tenha dado a esse animal em específico e a vários outros outro nome. Mas, a partir do ano de 1841, um biólogo chamado Richard Owen é que anunciou e levou este nome de dinossauros ao conhecimento de todos, isto dentro do ano de 1841. Portanto, nós vemos que hoje há uma série de animais, há uma série de especificações de répteis, de animais ali que nós temos hoje, no caso, seriam quatro denominações de animais, né? Temos ali os répteis, os selváticos, e isso vai colocar os dinossauros no meio desses dois, réptil e selvático. Então vamos dar uma lida aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 24, que diz assim, na criação dos seres viventes: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado e répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então nós vemos aqui que, falando-se nessa questão de besta fera, de réptil, então nós já vamos começar a compreender um pouco que este animal dinossauro, ele convivia sim, foi criado por Deus, faz parte da criação, e quando houve ali a questão da Arca de Noé, com certeza esse animal, para entrar de dois em dois, como é se falado a Noé, quando Deus diz a ele para construir a arca, então ele deixa bem claro que vai entrar
de 2 em 2, em pares. Aí uma das perguntas que já me fizeram, que eu quero explicar para você um pouco mais para frente, num outro vídeo, é sobre essa questão aí, de quais animais entraram na arca e quais não entraram. Porque a arca, nós temos uma ótima explicação sobre isso, como eu disse já anteriormente, pelo professor Adalto. Ela poderia ali receber muito mais de 60 mil animais, mas pelas contagens que o professor Adalto faz, a explicação dele, recebeu em torno de 33 mil animais. E sempre animais ali no seu tamanho mais inferior, menor, ou seja, em tamanho espécie bebê, ou seja, um animal como o dinossauro, que nós vemos aí em nossos estudos, que como a girafa, que são um porte maior, tem um pescoço mais alongado, os animais muito pesado, né, que é o caso de um dinossauro, é evidente que um animal desse iria dar muito trabalho dentro ali da arca, teria que ter um espaço muito grande para comportá-lo. Mas o que nós vemos na explicação do professor Adalto é maravilhosa, porque ele deixa bem claro que praticamente 99% desses animais que adentraram a arca pelo chamado de Deus, o conduzindo ali, eram animais bebês, animais menores, que iriam trazer muito menos trabalho no momento de alimentação, no momento ali de convivência, por mais que muitos deles pudessem ter ficado hibernando por todo este tempo, que seria um pouco menos provável, mas que pode ter acontecido, mas que também, além desses animais, teve também ali os animais aquáticos, que nós poderemos falar aqui e colocar muito ali na questão que nós vamos ver nas passagens de Jó, falando sobre o hipopótamo, que, entre aspas, poderia ser ali um dinossauro daquela época, mas chamado como hipopótamo. Então vamos ler aqui em Jó, capítulo 40, versículo 15, que ele diz assim: Contempla agora o behemonte que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Então veja bem que aqui na minha Bíblia ele cita behemote. Behemote, tradução que vem para hipopótamo. Então nós vemos aqui que esse animal ele come erva. Nesta questão do hipopótamo, que está comendo fruta, que está comendo erva, ele pode chegar a um animal agressivo desde que o homem invada o seu espaço. Um pouco mais para frente, nós vemos aqui no mesmo capítulo 40, no 16, que diz assim: Eis que a sua força está no seu lombo e no seu poder, nos músculos do seu ventre. Então nós vamos ver cientificamente, pela explicação, que o hipopótamo, ele não tem assim esse ventre tão forte como está sendo falado aqui. Então nós não poderíamos chegar e ter a firmeza de assinar embaixo que é realmente um hipopótamo. No 17 ele continua: Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Então, olha aqui no 40:17, falando sobre a questão da cauda. Você que já viu um hipopótamo em um zoológico ou até em um filme, um desenho, alguma coisa, a cauda do hipopótamo ela é pequena. Então, não tem como esta cauda ela se endurecer, como está falando aqui, como cedro, né? E falar dessa questão. Então, provavelmente o que ele está citando aqui é um outro animal que poderia ter sobrevivido ao dilúvio, porque os animais que ficaram sobre as águas, esses não precisaram de respirar, não precisaram de terra, não precisaram ficar fora da água para ficarem vivos. Então, com certeza, houve muitos animais aí
no dilúvio que sobreviveram. Morreram muitos animais, mas muitos sobreviveram. No 41, no versículo 11, ele diz assim, ó: poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Aqui ele já está falando de um outro animal, que no caso seria um crocodilo. Mas naquela época, falar de pegar um crocodilo com anzol, amarrar ele com uma corda, é bem complicado imaginar esta questão, né? Falando um crocodilo assim. No 18 e no 19, podemos ter mais uma explicação sobre essa questão, ainda no capítulo 41, que ele fala desta forma: cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tocha, faísca de fogo saltam dela. O que você pode compreender nessa questão do versículo 18 e 19? Eu vejo aqui um tipo de um dinossauro que solta faísca pela boca, um animal grande, enorme, que poderia ser falado, como nós vemos já desde criança, falando-se sobre um dragão que gospe fogo. Poderia ser aqui um dinossauro, um tipo de um dinossauro. Então nós vemos aqui que os monstros marinhos, principalmente esses monstros marinhos, que seriam os dinossauros que entraram na arca e com o tempo foi se evoluindo, porque, como eu disse aqui na explicação do professor Adalto, cada par dos animais que entrou ali, há uma questão de evolução, de criação. Porque nós vemos hoje uma infinidade de raças de cachorro, que há mistura ali. Essa genética se mistura e vai ali tendo uma infinidade de raças. Então isso pode ter ocorrido consequentemente com os animais, porque muitos anos se passaram. Aqui nós estamos falando na questão de 1000 anos antes de Cristo. Então aconteceu muita coisa. E é outra coisa que eu quero falar no próximo vídeo sobre essa questão dos fósseis. Porque a ciência, os biólogos dizem que um fóssil hoje encontrado pode ter 10 bilhões de anos. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia fala sobre o dilúvio. E essa camada do dilúvio, de uma lama comportada uma em cima da outra, pela questão do tempo que se encontra de uma escavação, de forma alguma em 10 bilhões de anos, você iria fazer uma pequena escavação como é feita hoje e encontrar ali um resto de um animal, como se encontra um fóssil hoje. Porque essa camada de terra, essa camada de lama que cobriu esse fóssil, estaria muito mais profunda. Mas não quero entrar nesse detalhe, nessa explicação sobre essa questão agora. Vamos deixar para um próximo vídeo que nós vamos falar sobre os animais que entraram e os que possivelmente não entraram. Aqui no Salmo 74, no versículo 13, vamos dar uma lida também, onde ele fala dos monstros marinhos. Aqui no Salmo 74, no versículo 13, ele diz assim: tu dividistes o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Então veja bem, ele está citando aqui, no caso Asaf, ele fala sobre os monstros aquáticos, os monstros marinhos, ou seja, não é uma espécie de monstro apenas, ele está falando de outros tipos de monstros que naquela época eles haviam visto, haviam encontrado, porque eles viviam da pesca, e com certeza muitos monstros ali eles defrontaram com ele. Seguindo um pouco mais aqui, do número 74, o 14 diz assim: fizeste em pedaço
as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então, aqui ele está falando de um monstro marinho com várias cabeças. Pode ser um dinossauro marinho. Então, nós estamos vendo aqui que essa espécie de animal, conforme foi passando o tempo, que hoje nós temos esta questão de a pesca predatória, por exemplo. As baleias estão sumindo, as orcas estão sumindo. Então, há uma consequência de degradação humana, de invasão ao território de alguns animais, que eles estão sendo extintos. Mas pode acontecer ainda, pois há uma explicação também sobre isso, onde dentro do mar, nas profundezas, ainda possa existir um animal que nós não sabemos se ele está vivo ou não. Pode acontecer que ainda há algum tipo de animal assim num espaço muito distante dos nossos olhos, ou até mesmo em uma floresta, em um canto desse mundo extenso que nós temos, que uma parte da floresta que ainda não foi ainda visitada pelo homem, haver também um animal desses, que até possa ser de um menor porte, mas é um dinossauro. Então, está explicado aqui. Havia dinossauro na arca? Sim, havia. Havia dinossauro depois do dilúvio? Havia sim, os dinossauros depois do dilúvio. Consequentemente, foi diminuindo ali a sua participação entre o ser humano devido à invasão do ser humano aos seus lugares de habitat. Então foi ali acontecendo ali a cada um deles, né, uma perseguição e foi acabando com eles. Pois isso nós estamos falando de não muito tempo. Estamos falando de cerca de 1000 a 2000 anos antes de Cristo. Depois os outros animais, como eu disse, foi fazendo ali uma procriação entre um e outro, que foram tendo vários tipos de animais diferentes. O que você achou deste vídeo? O que você achou desta explicação sobre a questão dos dinossauros? Faça uma pergunta aí na minha rede social. A produção está colocando para você aí, está aqui embaixo, tá? A minha rede social. A sua pergunta, ela pode virar o próximo vídeo, assim querendo Deus. Muito obrigado.